E aí, gente, estão me vendo? Estão me vendo? Estão me vendo, povo? Como é que vocês estão? Estão bem? Lavando as mãos, ficando em casa, respeitando o isolamento. Olha, isso é extremamente importante, viu? Ficar em casa. Olha, gente, vamos retornar. Vou estar fazendo uma revisão hoje para vocês. Vou rever aí o capítulo 1 e 2 do livro, que aqui a gente passou da pré-história e o Egito. Vou compartilhar com vocês aqui um slide que eu produzi hoje. Compartilhar o slide, fiquem atentos e vamos lá fazer essa revisão, fazer uma revisão zona, geralzão mesmo. Olha eu aí no canto, bonitinho. Arte na história. Então, peguem um livro se vocês quiserem acompanhar. Vou estar trazendo o livro aí com base no livro, tá? Arte na pré-história, primeiro momento. Primeira coisa, vamos entender. Tudo vai começar aí. Todas as linguagens artísticas começam aí. Obviamente que elas não vão ter o nome, eu estou fazendo teatro, eu estou fazendo dança. Não. Eles faziam de forma mais intuitiva e sempre com um cunho religioso, como a gente vai estar desmistificando aqui no decorrer da apresentação. Então, temos, a primeiro momento, pré-história, segundo momento, continuando a apresentação, Egito. A pré-história, devido à longa duração, é dividida nos seguintes períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico ele é datado de 12.000 anos para trás, o Neolítico de 12.000 até 6.000 anos e a Idade dos Metais de 6.000 anos até o desenvolvimento da escrita. Como a pré-história é anterior ao surgimento da escrita, tudo o que sabemos desse período é devido ao resultado de pesquisas de antropólogos e historiadores, no qual eles reconstroem a cultura humana com base em vestígios encontrados nos continentes, em todos os continentes, tá, gente? Em todos os continentes temos aí a arte pré-histórica, seja encontrada na escultura, na pintura ou instrumentos musicais, mas encontram vestígios. E não é somente esses, tá? Também tem, tipo, cordas, escadas, carvão vegetal, e essas coisas que eles foram encontrando que marca o registro de uma sociedade ou de pequenos grupos que por ali passaram. Seguindo em frente, deixa eu descer aqui meu rostinho bonito. Temos aí a arte no Paleolítico. O Paleolítico ele vai trabalhar dentro da estética do naturalismo, tá? Observe aí os animais. Você tem uma perspectiva desses animais vista de lado e bastante natural. Não é com rigor fotográfico, mas eles trazem uma naturalidade na forma que eles representavam. Então, Paleolítico é também chamado de Idade da Pedra Lascada, porque as armas e os instrumentos de pedra produzidos pelos grupos humanos eram lascados para adquirir bordas cortantes. As primeiras manifestações artísticas de que se tem registro, como as pinturas encontradas nas cavernas de Chauvet e Lascaux, na França, e de Altamira, e na Espanha, elas foram feitas aí nesse período, no período paleolítico. As mãos em negativos, galera. Olha, as mãos em negativos, após dominar a técnica das mãos, das mãos negativo, é que o ser humano dá, voltando, as mãos em negativos, após dominar a técnica das mãos em negativos, é que o ser humano da pré-história começou a desenhar e a pintar animais. Então ela vai passar por um processo. Ele começa a fazer a ideia da mão em negativo, que traz para a gente uma ideia muito parecida com a lata do spray, o modo que eles faziam. Como é que funciona a lata do spray? Você tem a lata do spray, dentro tem ar comprimido com tinta, e quando você aperta o bico, o ar sai empurrando a tinta para fora da lata. A mesma coisa eles faziam, colocavam a tinta, só que na boca, eles pegavam um canudinho, seja esse aí de alguma planta, e assopravam esse canudinho na parede com a mão lá e faziam aí o contorno da mão. Desse jeito eles conseguiam. Olha, encontraram mãos negativas feitas na Argentina,
na Argentina e na França, em Le Pechmode, um negócio assim, o nome do lugar. Para fazer essas pinturas, obtinha um pó colorido a partir de trituração de rochas e, por um canudo, soprava esse pó sobre a mão encostada na parede da caverna. Assim, ele obtinha uma silhueta da mão, como no negativo de uma fotografia, como vocês podem visualizar aí. Isso aí é datado de mais de 25 mil anos atrás, gente. Então, características aí desse período. Olha, a principal característica dos desenhos e pinturas do período é o naturalismo. O artista do Paleolítico representava os seres do modo como os viam de determinada perspectiva, ou seja, de determinado lado, isto é, reproduzia a natureza tal qual a sua visão captava, como vocês estão podendo ver lá na outra fotografia. Aí eu trago essa charge, né? Olha, opa, ganhei mais uma curtida. A ideia de que as mãos era quando a pessoa gostava dos desenhos feitos pelos artistas aí, pelos pintores pré-históricos. Essas pinturas são chamadas rupestres, do latim rupes, rocha, ou seja, porque elas são feitas sobre pedra, sobre rocha. Acredita-se que a razão que levaram o ser humano pré-histórico a fazer as pinturas é que fossem como parte de rituais de magia. Talvez o pintor caçador acreditasse que, aprisionado à imagem animal, teria poder sobre ele. Era aquela ideia, eu vou fazer um desenho aqui, antes de caçar, vou desenhar esse animal. Eu vou deixar esse animal fraco por meio do ritual da magia, pela mágica. E quando eu for caçar, vai ser mais fácil de eu capturá-lo. Era essa a ideia que a gente acha, tá? A gente, contemporâneo hoje, acha que era isso, desse modo que eles faziam. Por essa razão, né? Como uma questão de ritual. Não tem como a gente ter total certeza, já que eles não tinham escrita, a gente só pode, por enquanto, deduzir até que alguém invente uma máquina do tempo e a gente vá lá no passado e veja o porquê que eles faziam isso. Usavam para fazer suas pinturas carvão, vegetais e sangue de animais. Como pincel, ele usava o dedo, mas há indício também do emprego de pincéis feito com penas e pelos. O artista do Paleolítico fez também esculturas, na qual predomina a figura feminina, como vocês podem ver aí na figura da Vênus de Willendorf. Destaca-se a Vênus de Willendorf, encontrada pelo arqueólogo Joseph Zombart em 1908, perto de Willendorf, na Áustria, com data de aproximadamente 24 mil anos atrás. Observe alguns aspectos: a cabeça sem diferenciação evidente em relação ao pescoço, os seios volumosos, o ventre saliente, as grandes nádegas. Isso aí é a questão de maternidade, né? Tem, como ele coloca, né? A questão de maternidade. Você tem essa figura aí como reprodução e continuidade da vida humana na Terra. Aqui a gente entra no Neolítico, gente. Aí eu trago essa pintura aí, essa charge, para vocês terem referência. O que é que ele faz? Vou lá. Meu Deus, Catorgue, eu fiquei igualzinha. O que é que vai acontecer no Neolítico? Uma das mudanças radicais na arte é a seguinte: ele não vai fazer mais de forma naturalista. Ele vai estilizar, como foi feita essa estilização aí no desenho da moça, né? Eles estilizam e simplificam esse desenho. Saindo daqui, vindo aqui para o centro. Então, olha, a arte no Neolítico começa com um novo estilo. Vejam aí os gifzinhos que eu coloquei. O que é que está acontecendo no gif? De um lado, você tem um rapaz ali fazendo atrito, a intencionalidade de fazer fogo, e do outro aqui, o pré-histórico, o homem pré-histórico, ele já com fogo aceso e fazendo um churrasco, né? Por que eu trouxe isso? Vamos lá no texto para vocês perceberem. Olha. Neolítico foi também chamado Idade da Pedra Polida, desenvolveu a técnica de produzir armas e instrumentos com pedras polidas por atrito, que as tornavam mais afiadas.
A Revolução Neolítica, o início da agricultura e da domesticação de animais, que permitiu ao homem a substituição da vida nômade, errante, por uma vida mais saudável. O ser humano criou técnicas como tecelagem e da cerâmica, construiu as primeiras moradias, produziu o fogo pelo uso do atrito, pôde com o tempo derreter e trabalhar metais. Então, tudo que começou aqui com atrito, nessa tentativa, veio para cá, conseguiu o fogo, aprendeu a fazer o fogo com facilidade, dominou o fogo e evoluiu no uso desse fogo. Hoje a gente tem uma facilidade enorme. Se você for lá e assim, ligar, girar a chavinha lá no fogão e apertar o botão que fica dando aquele choque, você consegue aí ter fogo de forma fácil. Aqui não, nesse período pré-histórico era totalmente difícil, né? Era outra coisa, não era tão simples assim. Mas com o domínio disso vai mudar também os aspectos na arte, porque eles vão trazer a escultura de outra maneira, de outro modo, de outra forma. Ó, como consequência, deixa eu sair da frente do slide. Como consequência, o estilo naturalista foi substituído por um estilo mais simples e geométrico, com sinais e figuras que mais sugerem do que produzem os seres. Eis a primeira grande transformação da arte. Então a gente sai do período do naturalismo das figuras animais para uma estilização das figuras, com uma mudança radical, que é a presença e a figura do humano, já que esse humano não aparece no Paleolítico, nas pinturas, né? Nessas pinturas temos a figura com poucos traços e poucas cores. Outro fato que também caracteriza o Neolítico são os temas que passou a representar em suas atividades. São os temas que o humano passou a representar em suas atividades cotidianas e coletivas. Daí surge o desafio de representar o movimento da imagem fixa. Então, aqui no Neolítico aparece a figura dos animais junto com a figura do homem, o homem retratando o seu dia a dia, o humano, melhor dizendo, retratando o seu dia a dia, e já trazendo para a gente uma intencionalidade de movimento que só vai ser realmente conseguida ser feita no século XIX, lá em 1839, com a invenção da fotografia, e aí vai evoluindo até chegar aí o cinema, né? A criação do cinema. Pinturas como as cenas de caça coletiva, talvez ligada ao trabalho de plantio e colheita, evidenciam que o artista do Neolítico venceu esse desafio de modo eficiente, porque a gente consegue perceber a intenção do movimento e para onde está indo esse movimento, né? A partir disso aqui, eles registraram como se estivessem dançando, tocando os instrumentos e por aí vai. E ele vai trazer essas perspectivas para a gente, essa visão, e mostrando e comprovando, né, através do desenho, a existência dessas linguagens artísticas aí na pré-história. Idade dos metais, aí, metaleiros de plantão, né? Só que não tem nada a ver com rock não, viu, gente? Com rock não tem nada a ver com isso, não. Aqui é o seguinte, ó. A idade dos metais. Se eles não tivessem aprendido essa técnica, tivessem aprendido a técnica aqui, ó, da dobra de metal com avatar, seria mais fácil, mas não aprenderam, teve que dominar o quê? O fogo. Então, nas idades dos metais, o ser humano já havia dominado a produção do fogo. Graças a isso, o artista pôde começar a trabalhar o metal, servindo-se possivelmente da técnica com forma de barro ou da técnica de cerâmica perdida. Essa escultura em metal, como a reproduzida aqui ao lado, como vocês podem ver aqui ao lado, foram encontradas sobretudo na Escandinávia e na Sardenha, com representações de guerreiros e mulheres. São ricas em detalhes e servem de documento dos costumes do período. Além dessa documentação, vamos falar um pouquinho do processo que é feito. Como é que era feito isso aí? Eles modelavam no barro, aí eles pegavam, ou na cera, modelavam. Essa escultura, eles deixavam ela oca, colocavam
derretia o metal e jogava ela por dentro desse barro. Depois era só quebrar o barro e a escultura estava lá pronta. Esse modelo de fazer, esse modo de fazer, até hoje é utilizado, tá, gente? Esse tipo de fundição, que é quando derrete o metal, usa o barro, até hoje é utilizado. O barro ele é muito resistente à temperatura. Ele, para queimar, ele queimaria de 300 graus a 1.200 ou até mais. Ele é até utilizado para fazer peças de avião, de carro, para tudo isso. A arte rupestre no Brasil. O território brasileiro, assim como os outros continentes do mundo, ele tem a presença da arte rupestre. Ela aparece com força, tá? Aqui a gente vai desconstruir, por conta de estudos que foram realizados na Serra da Capivara, vai desconstruir todo um pensamento científico de quando o humano tinha chegado aqui nas nossas terras, onde hoje a gente chama de Brasil. O território brasileiro possui um valioso patrimônio arqueológico. Em Minas Gerais, por exemplo, encontra-se o sítio arqueológico da Lapa da Cerca Grande, localizado no município de Matozinhos, aproximadamente 50 quilômetros de Belo Horizonte. Ele foi tombado pelo IPHAN. IPHAN é o Instituto Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Ele é quem organiza, quem que procura dizer se é um bem material ou não, se é patrimônio histórico ou não. Ele tem essa... E também para proteger esse patrimônio histórico, cultural brasileiro. Os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos pela Lei número 3.924/61 e considerados bens patrimônios da União. Ou seja, se você mexer com essas coisas, você pode ser preso pela Polícia Federal, porque quem guarda que protege essas coisas de patrimônio e tal é a Polícia Federal, tá? Segundo sua importância científica ou ambiental, porém, podem ainda vir a ser tombados, o que reforça as ações de preservação quanto à intervenção humana. Você não, para não destruir, não se perder e tal, para registrar. Deixa eu sair daqui da frente do slide. Naturalismo e o geometrismo, duas faces da arte rupestre no Brasil. O Parque Nacional da Serra da Capivara, município de São Raimundo Nonato, Piauí, é um dos mais importantes sítios arqueológicos. Em 1978, uma missão franco-brasileira coletou no local uma grande quantidade de dados e vestígios arqueológicos. Os cientistas chegaram a conclusões esclarecedoras a respeito dos grupos humanos que habitavam a região, desconstruindo toda uma convicção sobre os primeiros grupos humanos que passaram nas terras que hoje chamamos de Brasil. Foram encontrados vestígios datados com cerca de 50 mil anos até quase 100 mil anos. Uma das responsáveis da criação da Serra da Capivara é a Nied Guidon. Aqui ao lado você vê aí essas pinturas rupestres encontradas na Serra da Capivara, lá no Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Aqui algumas imagens. Pesquisadores classificaram as pinturas encontradas na Serra da Capivara com motivos naturalistas e motivos geométricos. Então, aqui vocês encontram os motivos geométricos e até abstratos. E aqui, motivos naturalistas, que já representa com um pouco mais de fidelidade dos animais ali presentes nessas terras. A arte no Egito, gente. Eu gosto de trazer isso aqui para a gente visualizar o seguinte. Normalmente, quando a gente fala em Egito, a gente só pensa e só visualiza pirâmide de deserto, né? Aqui é Egito e aqui também é Egito. Então, não é só deserto. Tá? Ali é o Rio Nilo, e o Egito hoje é um lugar muito moderno, muito atualizado. Você tem o Egito antigo, que você vai ter a figura aí das pirâmides, das esfinges e tal. E esse Egito aí, que é onde a maior parte da população vive. Sobre o Egito ali, deixa eu colocar o livro aqui.
Desenvolvido às margens do Rio Nilo, na África, a civilização egípcia foi uma das mais importantes da antiguidade. Produziu também uma escrita bem estruturada, graças à qual podemos hoje conhecer muitos detalhes dessa civilização. É dividida em 3 períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Conheceu significativo desenvolvimento em que a arte teve um papel de destaque. A religião é o aspecto mais relevante, pois tudo se orientava pela religião aí nesse período que a gente está tratando, tá? Nesse período da história do Egito. Portanto, permeava toda a vida egípcia, entretanto, interpretando o universo, justificando a organização social e política, determinando o papel das classes sociais e, consequentemente, orientando toda a produção artística. Então, tudo que era produzido aí no Egito vai ser com base em quê? Em aspectos da religião. Mas aqui, essas religiões que eu trouxe aqui é só para ilustrar, tá? Ou seja, lá no Egito existia a religião egípcia, que tinha vários deuses, vários direcionamentos filosóficos em relação à vida e à morte, e por aí vai. Aqui você tem um geralzão de questões religiosas, ou crenças, ou ideários, né? Ideias. Então, você vai ver aí algumas religiões, alguns aspectos mais idealistas. Onde fica o Egito, gente? Vamos se localizar, né, visualmente, ó. Você tem a figura aqui, Rio Nilo, da onde ele sai, para onde ele vem, continente africano, isso aqui, tá? Aqui é o continente africano. Continente africano. Aqui, Egito. Nessa aqui, vocês não estão vendo aí no mouse. Deixa eu colocar aqui o apontador. Egito, Mar Mediterrâneo, aqui fica a Grécia, mais um pouco para cá, Roma e Itália. Subiu, mais um pouco, Rússia. Beleza? Gente, se eu sair da frente, primeiro aspecto que a gente vai estudar relacionado à arte egípcia. A pintura. Lei da frontalidade era o direcionamento feito. Então, era tipo um padrão que eles tinham que seguir, e eles tinham que seguir isso à risca. Você não tinha tanta liberdade, principalmente no antigo império, mas aí, no novo império, você passa já a ter, no novo império, você passa a ter já um pouquinho mais de liberdade nas produções artísticas, o que vai ser influenciado por outros povos e também vai estar influenciando outros povos. Aqui eu trago, olha, a figura de uma flautista e pessoas dando a entender que estão dançando, pessoas no cotidiano, e aqui uma questão religiosa do Deus, do faraó e os deuses que tinham lá, né? Acho que é Anubis e Sorbeck aí. Mastarbas, aqui a gente entra no aspecto da arquitetura. As mastarbas. A arte egípcia concretizou-se nos túmulos e nos objetos, como estatueta e vasos deixados junto aos mortos. Também a arquitetura egípcia realizou-se, sobretudo, nas tumbas e nas construções mortuárias. Isso aqui é uma tumba. Isso aqui só que dava outro nome, de mastaba. A palavra mastaba também provém do termo árabe maaba, que significa banco, pois à distância esse tipo de túmulo lembra um banco de pedra ou lama, por causa da cor, de como é feito, né, do aspecto visual mesmo. Sobre a arquitetura. Como consequência de intensa religiosidade, a arquitetura egípcia apresenta grandiosas construções mortuárias. Aí aqui eu trago essas imagens para vocês se localizarem na próxima imagem que eu vou estar mostrando. Eu recortei as imagens para a gente ter noção. Tá vendo isso aqui? Aqui tem ônibus,
pessoas, grupo de pessoas. Na próxima, as pirâmides de Gizé. Olha elas aqui. Os recortes que eu fiz, gente, foi disso aqui, ó, esse quadradinho aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem. Eu mostrei esse quadradinho aqui, que é onde tem um ônibus, e esse daqui, ó, mostrando essas pessoas. Então aqui a gente tem a esfinge, as pirâmides de Quéops, Khafre e Miquerinos. Quéops, Khafre e Miquerinos, tá? Que são os faraós do antigo império. Ó, a maior delas, ela tem uma base piramidal, ela tem 146 metros de altura e a base dela tem 54.300 metros quadrados. Imaginei, 54 quilômetros na base dela, a distância de um lugar para outro, né? Você andando não dá para dar uma volta nela completa. Esse movimento revela o domínio técnico da arquitetura egípcia. Não foi utilizada a argamassa, são pedras enormes que eles empilharam. E por dentro, gente, ela não é oca. Aí vem a pergunta, certo, professor? Mas para que eles fizeram isso? Para enterrar o faraó. Ou seja, isso aí é um túmulo. Nada mais do que um túmulo. Um caixão. Entenderam? É aí que fica o corpo do faraó. Continuando aqui, uma arte de convenções. Galera, eu trago aqui, então, a escultura na arte egípcia. A escultura é diferente lá da pintura, que vai seguir um modelo, um padrão. Aqui a gente já vai ter uns aspectos diferentes. A arte egípcia, como a gente já falou, está intimamente ligada à religião, servindo de veículos para a difusão dos preceitos e das crenças religiosas. Por isso, obedecia a uma série de padrões e regras, o que limitava a criatividade ou a imaginação pessoal do artista. Isso aí a gente vê muito mais força na questão da pintura, que é a lei da frontalidade. Então, o que é essa lei? A lei da frontalidade, ele diz assim, na hora de você representar a figura egípcia, você tem que desenhar o rosto de perfil, o olho virado para frente, o peito virado para frente, os braços e as mãos de perfil. Essa era a lei da frontalidade, e eles buscavam seguir isso aí a todo jeito. No entanto, a escultura. No antigo império, a escultura foi manifestação artística que ganhou as mais belas representações. Embora também cheia de convenções, a escultura desenvolveu uma expressividade que surpreende o observador. Um bom exemplo é a conhecida imagem que mostra um escriba no exercício da sua função, que é esse daqui. Ó. Aqui a gente tem o escriba, e ao lado, Nefertiti. Representa bem a importância dada à escultura no Antigo Império. Por meio dela, revela-se dados particulares do retratado, como sua fisionomia, seus traços raciais e sua condição. Então, na hora de fazer a escultura, diferente da pintura, temos aí uma busca mais do realismo. Eles buscavam fazer essa escultura para a pessoa se identificar, porque existia aí também a questão de crença após a morte, de vida após a morte, né? Que quando a pessoa fosse reviver, ela precisava se reconhecer. Então, ele olhava para o caixão, aí ele ia se reconhecer, ia pegar seu corpo, ia voltar a ter o seu corpo bonitinho de novo. Tá? Isso era uma crença religiosa, tá, gente? Aí vamos lá. Em 2620 a 2350 antes de Cristo, e retrata provavelmente um escriba ou um príncipe. Aqui sobre uma leitura visual sobre o escriba ou um príncipe, como ele coloca aqui. Ó. Essa dúvida é motivada pela qualidade da obra. Os cuidados com os detalhes não eram comumente dedicados pelos artistas na representação
dos funcionários da burocracia do império. A hipótese de que se trata de um escriba é reforçada pelos olhos fixos em um provável interlocutor e lábios cerrados do homem retratado, que no momento não está falando ou sorrindo, mas concentrado em ouvir para reproduzir por meio da escrita as palavras. As mãos completam a atitude de prontidão para escrever. Olha como ele segura, está aqui como se estivesse segurando um lápis, né? Você tem aí a folha de papiro e ele como se estivesse segurando um lápis. Olha, a expressividade obtida na escultura no Antigo Império, no período seguinte, o Médio, o convencionalismo e o conservadorismo das técnicas voltaram a produzir esculturas e retratos estereotipados. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que ficou confuso. Tá. Apesar da expressividade obtida na escultura do Antigo Império, no período seguinte, o Médio Império. Apesar da expressividade obtida na escultura do Antigo Império, no período seguinte, o Médio Império, o convencionalismo, no Médio Império, o convencionalismo e o conservadorismo das técnicas voltaram a produzir esculturas e retratos estereotipados, todo mundo fazendo igualzinho, que representavam a aparência ideal dos seres, principalmente dos reis, e não nos aspectos reais. Eles não olhavam para a realidade. Começaram a idealizar o modo de fazer essas figuras. O apogeu do poder e da arte. Aqui a gente tem os templos de Luxor e Karnak, e essa monumentalidade, tanto nas esculturas quanto na construção dos prédios e aqui das colunas. Aqui vocês vê um rostinho, aqui tem pessoas, tá? Para vocês poderem ter uma noção. Então, foi no Novo Império. O Egito viveu o ponto mais alto do poderio e da sua cultura. Os faraós reiniciaram grandes construções. Destas construções, as mais conservadas são os templos de Luxor e Karnak, ambos dedicados ao deus Amon. Construído por determinação de Amenófis III, por volta de 1380 a.C., o templo de Luxor possui colunata composta de 7 pares de colunas, com cerca de 16 metros de altura. Como vocês veem aqui, 16 metros de altura tem essas colunas. Seu aspecto mais importante é o novo tipo de coluna com capitel arremate, capitel é essa parte aqui de cima da escultura, trabalhado com motivos tirados da natureza, como o papiro e a flor de lótus. Aqui seria a flor de lótus aberta. No livro de vocês tem a representação da flor de lótus fechada. Olha, para a gente quase finalizar, o Egito foi invadido sucessivamente por etíopes, persas, gregos e finalmente pelos romanos. No jogo Assassin's Creed Origins, o jogo ele se passa no início da invasão grega e vai até a invasão romana. Mas isso já é bem mais lá na frente, é tipo, se eu não me engano, é 200 anos antes de Cristo. Então já é bem mais lá na frente, tá? Do que esse tempo que a gente está estudando aqui. Aos poucos, essas invasões foram desorganizando a sociedade egípcia e, consequentemente, sua arte. Influenciada pela cultura dos povos invasores, ela foi perdendo suas características e refletindo na própria crise política do Império. E é isso, galera. Por aqui a gente finaliza The End. Ficaram felizes, né? Eu tô ligado em vocês. Vocês se liguem, hein? Deixa eu crescer aqui. Vocês se liguem, fiquem em casa, se cuidem. Se precisar sair, realmente saia de máscara, lavem as mãos e todo cuidado, beleza? Um beijo, até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu vou abrir o fórum lá no nosso portal. É só ir lá que a gente conversa. Cheiro e até a próxima.